Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O Tricolor trabalha nos bastidores para poder reformar seu estádio. Só para lembrar, contei para vocês na semana passada que as obras no entorno do Morumbis e também para a canalização do córrego Antonico, que passa por debaixo do estádio, já começaram, obras que serão bancadas pela Prefeitura e Governo, 400 milhões de reais. Essas obras são super importantes porque vão desviar o córrego debaixo do estádio. Dessa maneira, o São Paulo consegue rebaixar seu gramado e construir mais um anel inferior a um velho sonho do presidente Júlio Casares. Mas, desde 2018, você sabe, o Morumbi foi tombado pela prefeitura e diante desse cenário está impedido de fazer grandes mudanças na fachada e também nas arquibancadas. Esse aviso aconteceu em 2018 porque o Morumbi passou a ser considerado uma zona especial de preservação cultural, assim como outras obras do arquiteto Vila Nova Artigas, o responsável por criar o projeto do Estádio Tricolor. Posso contar para vocês com exclusividade que o São Paulo já está trabalhando nos bastidores para conseguir o fim desse tombamento para que possa fazer mudanças em seu estádio. Conversei com uma fonte tricolor que escreveu o seguinte, abre aspas, estamos criando uma comissão para estudar as viabilidades para um plano diretor amplo para executar essas reformas. Estamos em trabalho com a municipalidade e o presidente do órgão São Paulo, seguindo os caminhos naturais para que possa destombar seu estádio e seguir com um projeto de mudanças e reformas do estádio. Quando as especulações aumentam, o falatório também, a gente fica atento aqui no Jogo Aberto. Rames Rodrigues é um mistério. Por que não é titular absoluto? Por que o Carpini não fala tanto dele? É questão física, é questão de relacionamento. O Carpini aceitou esse retorno dele ao São Paulo. Fato é que a torcida pede pelo colombiano e a comissão técnica espera. Eu já sei. Rames Rodrigues, um nome que gera burburinho no São Paulo. E o Rames Rodrigues? Se algum problema o Rames Rodrigues tem. Rames Rodrigues! A última polêmica foi na disputa de pênaltis contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação tricolor no Paulistão. O colombiano não participou das cobranças. O técnico Thiago Carpini justificou. Rames não se ofereceu para bater. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou. No momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem por que a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Mas a torcida já estava na bronca com o treinador. O meio-campista só entrou em campo aos 34 do segundo tempo, o que irritou bastante o São Paulino no estádio. A situação de Rames é um paradoxo difícil de ser solucionado. Jogador de talento indiscutível, mas ainda joga muito pouco. E a questão física sempre é apontada como o maior problema pelo treinador. O próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então, nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta. Um caso de muitos problemas e poucas soluções. Na atual temporada, o colombiano pediu para ir embora, mudou de ideia e decidiu ficar. A volta foi em grande estilo, um gol e uma assistência contra a Inter de Limeira. Mas ele não engrenou. Neste ano foram apenas 4 jogos, 1 gol e poucos minutos em campo. As participações de Rames com a camisa do São Paulo se restringem ao segundo tempo das partidas. Foi no duelo contra o Ituano, na última rodada da primeira fase, que ele ficou mais tempo em campo. Ainda assim, entrou só aos 15 minutos da etapa final. Agora ele vai dar um tempo no São Paulo e defender a Colômbia na data FIFA. Mas é um cenário difícil para o torcedor entender. E a dúvida que fica é: qual a real condição física de Rames Rodrigues?
E aí, Dedê, qual é o mistério Rames Rodrigues? O que acontece? Por que ele não tem uma sequência de jogos? Se ele vai sair no segundo tempo, mas ele não começa as partidas. Ele não é a primeira escolha do Carpini. Olha, Loirão, eu vou até falar que é uma informação, não é nenhuma opinião. Vou falar que é uma informação. A gente conversa, a gente conhece, né? Eu não estou todo dia ligando para as pessoas para saber o que está acontecendo dentro dos clubes e tal, não é uma linha que eu sigo. Mas a gente tem amigos dentro do futebol. O Rames, ele precisa mostrar internamente, até fazer uma analogia aqui. Em algum momento o Dorival fez um comentário em relação ao Alexandre Pato. Você lembra quando ele fala, eu preciso ver, o Pato precisa me mostrar nos treinos que ele está querendo jogar. Mais ou menos nessa linha foi o comentário do Dorival, que hoje é treinador da seleção. O Carpini também, entre linhas, falou mais ou menos a mesma coisa. Você vai aguentar a intensidade dos treinos, porque a mesma coisa que você quer, eu também quero, quer vê-lo jogando como titular, 60, 70 minutos e tudo mais. Só que a informação que eu tenho é que o Rames Rodrigues não treina, Loirão. O Rames Rodrigues, ele Mas tá ele toda não hora... gosta de treinar, é isso? Que ele está toda hora no departamento médico fazendo um reforço. Que o campo, ele não aparece, ele aparece muito pouco. Informação que eu tive é que ele ficou praticamente a semana toda, essa semana que antecedia o jogo do Novo Horizontino, que era uma semana cheia, que era um momento dele mostrar e trabalhar durante a semana toda, ele apareceu no campo acho que na quinta ou na sexta-feira, para poder jogar no final de semana. Então, assim, eu não estou aqui também defendendo que eu não sou advogado de ninguém. Eu só estou falando algo que eu acho que o Rames Rodrigues precisa mostrar para o treinador, para a comissão, para os companheiros, que ele está disposto a ser titular. Ninguém discute a qualidade técnica dele. Mas ninguém então ele não é pede, titular porque ele não treina e o Carpini não dá essa oportunidade para ele. porque não tem como jogar 90 Mas ele minutos. não treina porque ele não tá afim de treinar ou porque ele não tem condições físicas de repente, aguentar uma carga de treinamento e depois um jogo? Eu acho que eu estou na segunda opção, a questão física. Eu acho que é a questão física, que ele não aguenta um jogo 90 minutos. Porque se o cara não treina durante a semana, questão física, ele não vai aguentar um jogo, isso é Mas natural. será que se ele começar jogando ele vai ter um risco maior de lesão, é Provavelmente. isso? Provavelmente. Se ele tem uma sequência de 2, 3 jogos como titular, com a intensidade que o futebol atual exige, pode ser que ele tenha uma lesão. Mas ele não poderia entrar, por exemplo, antes que o Michel Araújo? Pai, eu concordo com você. Por isso que eu estou falando aqui... Falando de segundo tempo. Por isso que eu estou falando aqui que eu não sou advogado do Carpini e eu concordo que às vezes ele demora muito para mexer e às vezes mexe errado em momento errado. Isso eu concordo. Mas eu acho que o atleta ele precisa chamar a responsabilidade. Não dá para imaginar, Rames Rodrigues, que você vai jogar no futebol brasileiro da forma que você joga na seleção colombiana. A seleção colombiana joga para você e merecidamente, porque você conquistou essa moral jogando pela tua seleção, mas no São Paulo não dá. Ou você mostra um pouco mais de comprometimento e você para de complicar a vida do treinador. Porque hoje todo mundo cobra o treinador, porque não te coloca, porque você não é titular, e eu estou sabendo que você internamente também não está se dedicando. Depende, se ele pudesse jogar 2, 3 jogos seguidos, a gente teria uma noção mais exata. E agora é Libertadores. O próximo compromisso do São Paulo é diante do Tajeres na Argentina, então tem que pensar muito bem nisso. Tem tempo para treinar. Para falar com você aqui. Vai, vamos ver se Thiago Carpini, segura esse caminhão. para você, ele se sustenta no São Scania aí. Paulo, Desenrola ele tá aí. já por resultados, qual é a situação de momento? E aí, Desenrola aí. vai, Desenrola aí, Juvena. Desenrola aí, Juvena. Vai. Não, Vai, isso aí é Juvena. Valência. É isso aí. Vai. Segura a emoção aí, gordinho. Vai, Então vai. Aqui, quem manda aqui Vai, é Juvena. Denilson Show. Não, Quem mas Denilson no São Show, Paulo, mano? no São Paulo é nóis. Ô, Rê, pra falar sobre o Carpini, é uma questão delicada no São Paulo hoje, tá? Existe uma pressão interna muito grande de algumas pessoas em relação ao Carpini. O torcedor, eu nunca vi desse jeito, tá? Já vi vários treinadores, eu nunca vi nessa questão, assim, do São Paulo, uma pressão tão grande de torcedores em cima do Carpini. E existe muito esse ponto. Claro que existe. O que incomoda, mais uma vez, é a insistência em erro e que o São Paulo não vem apresentando uma melhora. Pelo contrário, é um cara super bacana, todos os jogadores gostam dele assim, um cara legal, de grupo, tudo. Só que Quem é esse? É você. Eu? Eu acho que não parece minha voz isso daí, não. Parece? Acho que é o Chico. Parece, é a sua voz. Não, a gente vai lançar uma outra música esse ano em relação ao Inter, mas em breve. Que Inter? Gente, toda vez que vocês vão falar do time de vocês, vocês põem o Inter na Porque história. qual é a tua, cara? Fala do Vocês Inter. estão vivendo muito com o Ronaldo e com o Denilson. E com o Chico. Fala do Inter. Lá vem Quem tem a ver o
Inter com o São Paulo pra bem ou pra mal, nada, por enquanto nada. Estamos na Sul-Americana, vocês na Libertadores. Vai lá, Eu nem falei nada, Rê. Eu tô quieto aqui, Rê. Vai falar do Inter. Colocaram alguma coisa no pré-treino. Porque eu torço pro Inter. Faz tempo que eu torço pro Inter. Ele tá eufórico, tá maluco. Quem? O Nino, colocaram alguma coisa no pré-treino dele. Tem uma esse coisa, cara é... tem Esses uma venenos coisa, aí que ele que toma. está te incomodando, eu sei o que é. Pergunta pro Denilson se isso é normal ou não. Pergunta pro Denilson. É normal um jogador chegar pro treinador e falar, professor, eu acho que a ideia é essa, o que o senhor acha da gente fazer? Isso não é normal? Dependendo da forma que for falado, sim, é normal. Não. Calma aí. Boa, Ulisses, obrigado. Não, tem uma Mas questão... esse é o risco de você contratar um Tem que dar técnico que informação é pro promissor, mas telespectador. que ainda é jovem, que ainda não tem toda a experiência no futebol. São Paulo sabia disso e por isso que ele foi respaldado principalmente pelo Muricy. Mas esse é outro ponto. No começo era um cara que estava junto do Muricy, assim, arrisca Muricy com conselhos. Foi dito recentemente que não tá mais tão assim, que depois que ganhou a Supercopa ele tá mais... Já deu uma afastadinha? Tá mais dependente, tá. Então, pra mim, o Carpini tem que... Tem que ter os pés no chão. Ele tem que ter os pés no chão dele, porque a situação não tá legal, o São Paulo não tá jogando bem, não vem tendo resultados. Dos últimos 8 jogos, só 2 vitórias. E uma tomando 2 gols do Ituano, então não tá legal. E um abraço pro Luiz Gustavo. Boa, voltamos ao vivo.